A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que revelação profunda de Jesus nesse verso, dizendo que ele é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui é o caminho para o Pai. Quem quiser conhecer a Deus como Pai, precisa ir através de Jesus. Quero falar no dia de hoje Jesus como o caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus também é chamado de o caminho do Senhor. Quando João o Batista veio, a profecia dizia que ele ia preparar o caminho do Senhor. João capítulo 1, verso 23, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, Jesus é esse caminho do Senhor. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 20, Jesus é chamado o novo caminho, diz pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui em Hebreus 10, 20, nós vemos duas coisas desse caminho. Ele é o caminho novo, o novo caminho para Deus. Antes eles iam a Deus através das ofertas, sacrifícios do Antigo Testamento. Mas Cristo é esse novo caminho para Deus. E não só é o novo caminho, é o vivo caminho. Que caminho vivo nós temos em Jesus? Um caminho vivo, caminho da vida, que é Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo de número 17, fala do caminho da paz. Cristo é o caminho da paz. Romanos 3, 17 diz, e não conheceram o caminho da paz. O caminho que nos traz a paz com Deus, a paz com o Pai, é Cristo Jesus, o caminho da paz. Atos capítulo 18, versículo 26, Jesus é chamado o caminho de Deus. Atos 18, 26, lemos assim, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Esse caminho de Deus é Jesus, o caminho de Deus para nós. Pedro, escrevendo sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, nós lemos que Pedro declara que Jesus é o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 2, Pedro vai falar desse caminho da verdade, e diz assim, e muitos seguiram a sua dissolução, pela qual será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho da verdade, é o caminho da vida, o caminho vivo. Então aqui Pedro menciona o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 21, fala do caminho da justiça, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então Cristo é o caminho da justiça, o caminho que nos justifica diante de Deus é Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 8, Hebreus 9, 8, fala do caminho do santuário, né? Cristo é esse caminho para o santuário.
Diz aqui, Hebreus 9:8, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Ora, se o caminho do santuário não estava descoberto, quem descobriu esse caminho para nós foi Cristo, o caminho do santuário, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O caminho do santuário, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas agora Cristo rasgou o véu pela sua carne e nos abriu esse novo e vivo caminho. E finalmente, Atos 16, versículo 17, diz-nos que Cristo é o caminho da salvação. Olha só, Atos 16, 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Cristo é o caminho da salvação. Encontra a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini.